Salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, eu trouxe um vídeo aqui pra gente rebater aqui dois torcedores, né? Um um torcedor do Vitória, que é conhecido como o Vice-Tória, e o outro do Bahia, que é conhecido como Jair ou Sardinha, né? Aí vamos lá. Cara, assim, quando eu digo torcedor, quando eu falo de grandeza de um clube de futebol, eu já expliquei isso aqui, eu não vou explicar, principalmente para torcedor imbecil, né? Não. Mas o torcedor que é inteligente, ele vai entender rapidinho o que eu vou dizer aqui. Por exemplo, o Bahia tem 2 títulos do Campeonato Brasileiro, beleza? O Botafogo, antes de se tornar SAF, só tinha um. E comparando Bahia e Botafogo, principalmente para a galera, né, da região sudeste, se fosse jogar Botafogo e Bahia, para eles o grande é o Botafogo, beleza? Para mim não, para mim os dois são grandes, beleza? Não vai se medir aqui por causa de título, porque a medição de grandeza, eu já falei aqui, essa imprensa da região sudeste não é por título. Eu já expliquei isso aqui, estou explicando novamente, justamente por isso. Por quê? Se fosse por título, o Bahia era para ser considerado o grande, o Botafogo o pequeno, né? Mas não é assim. Enfim, então, explicado isso aí, a gente vai agora para o vídeo, né? Do torcedor aí é, do Bahia e do Vitória que, cara, assim, segundo eles, né, estão felizes aí pela queda do Fortaleza e também do time do nosso rival, né? Mas vamos lá. Vem cá, velho. Eu não sei se vocês ficaram felizes, com todo respeito. Com o quê? Porque é o seguinte, Diga aí. os times do Ceará, Diga aí. eles têm uma soberbazinha a mais, né? Eu não Ai, sei se mano. vocês sentiram Eu acho isso que eles não superam- durante esse Acabou de ser cancelado agora pelas duas Recife. torcidas. Mas Não, sim. pô, não, vamos ser sinceros. É porque a gente tem a nossa rivalidade estadual aqui, que é normal, mas a gente sabe a grandeza dos dois clubes e o que os dois clubes fizeram pro Brasil, né? Só que o Ceará e o Fortaleza são times que tiveram essa notoriedade por agora, O no último Fortaleza, século. principalmente. O Fortaleza, principalmente. E eles têm uma soberba inacreditável. Eu já ouvi gente falando que o Fortaleza é o maior time do Nordeste. Para mim é o maior time do Nordeste e sempre vai ser o maior time do Nordeste. Para mim o Fortaleza vai ser maior do que o Flamengo. No meu sentimento como torcedor, né? E você também deve ter esse sentimento dentro de você, torcedor. Seja ele do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, do Vitória, você tem que ter esse sentimento, né? De que o seu time é maior do que o Flamengo, é maior do que o Corinthians. Esse sentimento, ele tem que existir dentro de você. Embora principalmente a galera da imprensa da região sudeste vá te chamar de maluco, vai discordar de você, porque os caras lá têm mais títulos e tal, tem uma torcida maior, mas existe contextos para a gente explicar isso aí, eu não vou explicar para não esticar o vídeo. Mas enfim, mas dentro do seu coração, torcedor, o seu time é o maior. O seu time é o maior. Beleza? Isso tem que ficar claro pro torcedor. Você tem que aprender a amar o seu time, né? E sempre ver ele como o grande da história, né? Essa questão de você, a gente vai jogar com um time grande. Não, o grande é o seu, né? Times igual Ceará, Fortaleza, Santa Cruz, que tem uma torcida gigantesca. Pra mim é time grande, irmão. Pra mim é time grande, né? A grandeza vai ter que estar sempre dentro do seu coração, torcedor. Isso é bizarro. Que não faz Não, sentido nenhum, o- na minha opinião. Não, fora os daqui, ainda tem os de Pernambuco Sim, que ainda que são maiores. O que a galera de lá me falava, assim, de maneira geral, já me incomodava. Mas quando eu via o pessoal leigo, até meio ignorante, sem acesso à informação, ao redor do Brasil, quando era questionada sobre maior e melhor do Nordeste, e falava Fortaleza, aí eu Não, ficava... mas isso é verdade. Isso é verdade. Sabe? Eu tenho um amigo de São Paulo
que ele é torcedor do São Paulo, é paulistano, Na da mente capital. dele, Fortaleza- Não, na mente dele, que não acompanha o futebol daqui, o Fortaleza era o maior time do Nordeste. Com Ué, incrível vocês já viram? participação Vocês em viram a Libertadores. trend? Entendeu? Pronto, não é só. Não é. A questão. Pronto, o que ele disse aí já explica o que eu falei no começo do vídeo, né? Por que, que o torcedor do São Paulo, né? E mesmo assim a imprensa também não tinha o Bahia como o maior do Nordeste. Como o gigante, o grande. Principalmente quando vai jogar com os times de lá. Porque eles não consideram o Bahia grande. Né? Eles não consideram. Eu considero, tá bom? Que fique claro aqui. Mas a galera da região sudeste, principalmente a imprensa, não considera o Bahia grande. Quando vai jogar com os times de lá. Quando vai jogar com o Corinthians, o grande é o Corinthians para eles. Né? Para mim, não tem diferença. Entendeu? Porque a grandeza se mede, para mim, eu vejo a grandeza pela torcida que tem. Por títulos, isso aí é questão de financeiro. Né? Hoje o Bahia está numa situação financeira bem bacana, porque se tornou SAF, né? E tem tudo para ser um dos times que vão sempre brigar por título futuramente, porque vai ter dinheiro para isso, vai ter condições para isso. Vocês viram a trend dos times mais odiados que a galera perguntou para os palmeirenses e para a galera tava colocando Fortaleza, porra. É. Não, botou muito esporte. Como time mais odiado, teve muita gente que optou pelo Fortaleza por conta Do retrospecto recente, É. né? Ó, se a galera botou do torcedor do Palmeiras colocou o Fortaleza como um dos mais odiados, isso significa a grandeza do Fortaleza. Por quê? Porque a partir do momento que você se torna rival de um time, né, de um time de outro estado, significa que você está incomodando o outro time. Por quê? O Palmeiras vinha pra cá só chibata, irmão. O Palmeiras vinha pra cá, perdia aqui, empatava com a gente lá, a gente fazia graça com eles lá. Ou seja, isso significa que o Fortaleza estava incomodando eles. E a partir do momento que você começa a incomodar um outro time, né, significa que você já começa a ter o respeito e, lógico, claro, de um outro lado, a raiva do outro torcedor. Isso significa o quê? Que o Palmeiras vinha pra cá e era chibata, irmão. O Palmeiras vinha pra cá e não tem vida fácil com o Fortaleza. Essa que é a verdade, né? É. Mas Mas, enfim, assim, é isso. não vai ter jogos do Fortaleza e do Ceará na Série A ano que vem. Sinto Eu muito. acho que era necessário acontecer algo como isso, e eu falo com todo respeito aos amigos que eu tenho dos dois lados. Então, pro torcedor aí do Bahia, né? Ele disse que era necessária a queda do Fortaleza e do Canal. Eu acho que do Canal era necessária. Do Fortaleza não. Mas vamos lá, cara. Por que que ele está dizendo que era necessária a queda do Fortaleza e do nosso rival? Porque começou a incomodar, irmão. Começou a ser uma pedra no sapato dos caras. Bahia vem pra cá, é goleado pelo Fortaleza, 4-1, fora o baile. Fortaleza, na zona do rebaixamento, chega lá, desbanca o Bahia dentro da sua casa. Só teve 2 times que ganhou do Bahia jogando fora de casa. Se eu não me engano, acho que foi foi o Inter, acho que foi o Corinthians, não sei, e foi o Fortaleza. Foram só 2. Ou seja, eles não têm vida fácil com a gente, não. E lógico, claro, aquela gracinha do Davidson, né? Imitando a sardinha, isso doeu deles, entendeu? Mas graças ao Lion, né? A sardinha tá na primeira divisão. Porque se não fosse a vitória do Fortaleza diante do Santos, quem tinha caído era o time do Jair, né? Mas, cara, assim, eu não vou torcer pro Bahia ser rebaixado, não, tá bom, irmão? Assim como você torceu pro Fortaleza cair. Se um dia o Bahia cair, pra mim tanto faz. Mas eu não vou estar torcendo contra, né, os times do Nordeste, não. Eu prefiro que os times do Nordestino sempre estejam bem na primeira divisão. E espero que o Fortaleza volte no próximo ano. Porque coloca no lugar, né, pai? Sandalinha da humildade, né, Barbosa? Sandalinha da humildade, pelo amor de Deus. Assim, o torcedor do Bahia, ele sempre foi um torcedor que tentou. O torcedor não, o Bahia sempre foi um time que tentou se desassociar. Até do próprio Nordeste. O Clube dos 13 é um exemplo disso. Eram os 12 grandes, dito grandes, e tinha o Bahia ali como 13º time. O Bahia foi para a Libertadores, né, representando o Brasil pela primeira vez. Ganhou o primeiro título brasileiro. Se tornou o primeiro nordestino bicampeão brasileiro. E o Bahia, notadamente, tampe os ouvidos, é o maior time do futebol nordestino. E isso daí, eu acho que é unânime. Né? É o tipo de coisa assim que não existe discussão. O Bahia é o maior time do Nordeste.
Agora tinha que ficar ouvindo que, mas tem o maior e tem o melhor, porra. Melhor é minha chibata, irmão. O melhor é o Bahia. Ai, cara, vou contar um negócio pra você, meu irmão. Vai. Cara, mas é isso. Entendeu? Dele considerar o time dele o maior, beleza. O Vitória, o torcedor do Vitória considerar o time do Vitória o maior, beleza. Do Fortaleza, do Ceará. Tá tudo, pra mim, tá tudo tranquilo, irmão. Tá tudo tranquilo. Eu considero o meu o maior. O melhor do Brasil. E aí? Qual o problema disso? Maior Bahia e pode me chamar de soberbo, porra! Pois é. Então a soberba quer dizer que a soberba mudou de lado, né? A sorte de vocês é porque tá tendo aí agora, né, um grupo, né, financeiramente muito bacana, com muito dinheiro para fazer investimento. Porque se não fosse, né, o time do Bahia não ia chegar nesse patamar não, irmão. Esse patamar hoje, dá graças a Deus, né, por mérito também, né, da galera da diretoria do Bahia que conseguiu fazer, né, a ligação, né, com o Grupo City e fazer a venda também da SAF, né? Meu ouvido tá sangrando agora. Meu ouvido tá sangrando. Lasca uma Agora o Bahia tem o Bahia na Libertadores e o Fortaleza na Série B. É isso, né? O Fortaleza na Série B, o Bahia na primeira divisão, mas lembrando que naquele ano vocês eram para estar na Série B e a gente também era para estar na Libertadores, né? Fortaleza salvou o time do Sardinha, o time da Sardinha, né? O time da Sardinha, né? Pois é. Salvou o time da Sardinha, mas é isso, né? É isso. Futebol é assim, irmão. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo, né? Eu acho que o Bahia dificilmente vai ser um time que vai brigar para não cair. Isso pode acontecer daqui a um tempo, pode acontecer, porque afinal de contas, isso pode acontecer com qualquer um time, né? Brigar para não cair. Mas eu acho que dificilmente a gente vai ver o time do Bahia, justamente pelo investimento que tem, né? Pela SAF que se tornou hoje, vê-lo brigando para não cair. Ao contrário do Vitória, que já 2 anos seguidos briga para não cair, não tem uma SAF poderosa, igual a do Bahia, vai ficar ali brigando para sobreviver dentro do campeonato. Vai ser essa a vida do Vitória, enquanto ele não se tornar uma SAF de verdade, para vir grandes investimentos. Eu até torço para que o Vitória futuramente tenha uma SAF semelhante do Bahia, né, e se fortaleça, né, dentro do Campeonato Brasileiro, porque senão bater e voltar, irmão. Se você não se tornar uma SAF hoje, com grandes investimentos, que o Campeonato Brasileiro hoje exige, você vai bater e voltar. Por isso que eu digo, Marcelo Paes, vende a SAF em 90% do Fortaleza, irmão. Larga o osso, porque é esse o pensamento. É fazer investimentos grandes e brigar por contratações de igual para igual com todos os times do Brasileirão. Porque se não for assim, você vai bater e vai voltar no Campeonato Brasileiro. Exemplo do time do Ceará, exemplo do time do Vitória, do Sport. É isso, é bater e voltar. Investimentos altos, né, para permanecer na primeira divisão, isso é o mínimo, né, só para permanecer. Imagina futuramente para brigar por título. Mas é isso, galera. O que vocês acharam aí do torcedor do Jair e o torcedor do Vitória aí que tiraram onda com a gente aí, porque a gente caiu, né? Olha que a soberba, né, precede a queda, meu filho. É isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos na primeira divisão, viu? Depois eu posso trazer aqui a choradeira deles também. Mas é isso. Valeu.